Bom dia, gente. Bom dia. Mais um Paz e Bem. Hoje é 30 de novembro, nosso encontro de número 17. Vou começar fazendo dois pedidos. Acho que nos últimos 2 dias não os fiz. Inscreva-se no canal Paz e Bem. Fale sobre o canal Paz e Bem, se você puder, para seus amigos, amigas, parentes. E peça para que eles se inscrevam também e assistam a nossa programação, por enquanto restrita a esta nossa conversa matinal, muito limitada aí pelas minhas dificuldades naturais, limitada pelos meus limites, mas sinto que essa nossa comunidade vai me empurrando também para ir forçando esses limites cotidianamente, não é? Em breve, a partir da semana que vem, nós vamos ter um segundo programa no Paz e Bem, animado pela turma muito legal, vocês vão gostar muito do Sejus, né, o Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Mais adiante eu dou os detalhes de horário, dias, tudo, vai ser muito legal, vai ser uma jornada muito interessante, num processo aí, acho que, né, passo a passo, de ir ampliando a oferta de conversa e reflexão do Paz e Bem. Então, o primeiro pedido é inscreva-se no canal. Segundo, se você puder também, põe um cliquezinho no sininho que tem aí ao lado do botão de inscrição para receber as notificações da nossa programação. Uma alegria a gente estar junto de novo. Ontem, no meio da tarde, eu não sei se vocês viram, eu postei no canal Paz e Bem uns 30 segundos de uma chuva intensa que caiu aqui sobre Bertioga e me maravilhou. Eu fico aqui, esse ambiente é um ambiente onde eu passo o meu dia inteiro, parte da noite, desde a madrugada, é o meu escritório, meu ambiente de trabalho aqui em casa. E começou a chover, falei, nossa, que maravilha, maravilha. E tudo a ver, né, com nossas conversas desses dias, né, com o Cântico das Criaturas, com a celebração da natureza pelos irmãos Ottawa, Navajos, Siú, né, com toda a nossa memória que a gente buscou resgatar nesses dias desse belíssimo encontro que nós podemos ter com a Mãe Terra e com a chuva que a abençoa, lava e prepara boas colheitas. Então foi um momento bem legal ontem à tarde, esse dessa chuva intensa, acabei postando, está na página, tanto no início como na nossa aba da comunidade, tá bom? Eu mencionei ontem, aí, ao longo do dia ficou reverberando para mim essa questão, né? Eu falei, nós vamos um dia falar sobre os cânticos do servo sofredor, ou os cantos do servo sofredor. Aí ao longo do dia eu fui me enamorando dessa ideia, à tardezinha, à noite, comecei a reler, rezar novamente os cantos e falei, tá na hora. Tá na hora e acho que vocês vão entender. Nós vamos fazer 4 encontros, os próximos 4 dias serão ao redor dos cânticos do servo sofredor. Vocês vão ver. Tem tudo a ver com cada um de nós, cada uma de nós, tem tudo a ver com o contexto nacional e tem muito a ver também com a jornada de algumas pessoas que nós mais amamos e admiramos. Os 4 cantos do servo sofredor, 4 cânticos do servo sofredor, são talvez um conjunto de textos ou o conjunto de textos mais estudados, mais admirados e de maior relevância em toda a Bíblia. Eles aparecem então no livro do profeta Isaías. Quando a gente fala do livro do profeta Isaías, nós estamos falando, na verdade, do livro dos profetas Isaías. Essa é uma característica da antiguidade. A antiguidade tinha um sentido de autoria diferente do nosso. Nós pensamos autoria como algo pessoal, individual. Na antiguidade, havia muito a ideia da autoria como um processo coletivo, comunitário. Então, imagina-se que o primeiro conjunto de textos do livro do profeta Isaías tenha sido de fato reunido por aquele que nós chamamos, ou escrito por aquele que nós chamamos Isaías, escrito ali ao redor de meados dos anos 700 a.C. Aí vai haver o segundo, Deutero-Isaías, o segundo Isaías, que é onde está esse conjunto dos textos do servo sofredor, ali mais ou menos 200 anos depois, ao redor de 550, 540, 530 a.C. E ainda um terceiro
conjunto, né, chamado Trito Isaías, ou Terceiro Isaías, claramente uma obra ali bem posterior, talvez ali ao redor dos anos 400. Este terceiro conjunto é um conjunto escrito pela comunidade de seguidores de Isaías. Isso é mais ou menos certo hoje. O primeiro e o segundo podem ter autoria individual. Os cantos do servo sofredor. A que se referem, a quem se referem esses cantos? Há muito estudo, muita conversa, muita discussão ao redor disso. Há duas hipóteses, a hipótese individual e a hipótese comunitária. A hipótese individual é de que os cantos, especialmente o primeiro, o segundo e o terceiro, foram escritos pelo próprio profeta e ele se refere a si próprio ou a alguém, né, a quem ele está olhando para a sua missão. O quarto canto, há uma ideia de que talvez se refira a um ambiente mais comunitário, mas também pode ser individual. Ou a versão realmente comunitária, de que esses cantos referem-se à jornada do povo de Israel. O fato é que esses cantos foram lidos pelos cristãos posteriormente como a mais acabada profecia da chegada de Jesus Cristo. E eles ganharam enorme relevância pela menção que Jesus faz a um trecho que é originalmente desses cantos e que ele atribuiu a si próprio. Está no primeiro canto, é o que nós vamos ler hoje. O primeiro canto do servo sofredor está em Isaías, no capítulo 42, de 1 a 7, e ele se refere exatamente à missão do servo. É um canto sobre a missão de cada um de nós, cada uma de nós. É um canto que nos conduz à reflexão sobre, afinal, a que estamos aqui? Qual o nosso caminho? Qual a nossa jornada? Qual a nossa missão? Então vamos lá. Primeiro cântico do servo, Isaías 42, 1 a 7. Eis o meu servo que eu sustento, o meu eleito, em quem tenho prazer. Pus sobre ele o meu espírito, ele trará o direito às nações. Ele não clamará, não levantará a voz, não fará ouvir a voz nas ruas, não quebrará a cana rachada, não apagará a mecha bruxuleante. Com fidelidade trará o direito. Não vacilará, nem desanimará, até que estabeleça o direito na terra, e as ilhas aguardem o seu ensinamento. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que firmou a terra e o que ela produz, que deu o alento aos que a povoam, e o sopro da vida aos que se movem sobre ela. Eu, o Senhor, te chamei para o serviço da justiça. Tomei-te pela mão e te modelei. Eu te constituí como aliança do povo, como luz das nações, a fim de abrires os olhos dos cegos, a fim de soltares do cárcere os presos e da prisão os que habitam nas trevas. Maravilha, né? Uma beleza, uma poesia, uma convocação, uma provocação apontada para cada um de nós, cada uma de nós. E para mim sempre impactou muito fortemente essa ideia de alguém que vem fazer a sua missão com delicadeza, né? Falando baixo, com uma palavra amiga. Não clamará, não levantará a voz, não fará ouvir sua voz nas ruas, ou não fará ouvir a voz nas ruas. E duas, não quebrará a cana rachada, não apagará a mecha bruxuleante. Delicadeza, delicadeza. Mas o centro da missão de Isaías, da missão do servo sofredor, da missão minha e sua, está aqui. Abrires os olhos dos cegos, soltares do cárcere os presos e da prisão os que habitam nas trevas.
No próprio livro de Isaías, no capítulo 61, esse espírito de missão é retomado. Vamos lá, capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, a curar os quebrantados de coração e proclamar a liberdade aos cativos, a libertação aos que estão presos. É um eco, né? Como se a missão do primeiro cântico do servo sofredor estivesse ecoando aqui. Olhem que fantástico, gente. É este o programa da missão de Jesus que ele próprio anuncia, num dos trechos mais tocantes de todos os evangelhos. Está aqui, em Lucas. Sempre me emocionou esse trecho, sempre. É quando começa a missão de Jesus, quando ele inicia a sua missão na Galileia. Prepare-se. Ele foi a Nazara, onde fora criado, e segundo o seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou e, encontrando o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou aos serventes e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-nos atentos. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Essa é a missão que Jesus anuncia. É a isto que ele veio. Este é o anúncio mais condensado da missão que Jesus faz, da sua missão, da missão que lhe foi confiada e a qual ele cumpriria com fidelidade nos 3 anos seguintes na sua jornada. É muito interessante porque ao final desta leitura, aquela comunidade de Nazaré fica indignada e tenta matar Jesus, o que é uma antevisão daquilo que o esperava. O estabelecido, o poder, a elite, a hierarquia não suporta a missão do servo. Não suporta o servo, a serva, com a sua missão. É, portanto, uma missão que leva ao confronto com o sistema. Levou Jesus ao confronto do sistema. Para esclarecer, então, diz aqui, né? Ele entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Isso significa que Jesus era um judeu praticante, né? Ele era um judeu integrado à vida religiosa do seu povo. E a prescrição daquela época era que todo judeu adulto tinha direito a fazer a leitura das Escrituras na sinagoga. Então Jesus vai para lá e se apresenta para fazer a leitura. Diz aqui: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, desenrolou, porque não era propriamente um livro, era um rolo. Até hoje, nas sinagogas, os livros das Escrituras são guardados em rolos, né? Rolos, escrevia-se sobre a pele dos carneiros. Então, o rolo são 2 paus em que são afixados as pontas e eles são enrolados. Então, para ler, você desenrolava. Então, Jesus desenrola
e encontra o ponto que ele vai ler e ele cai exatamente, ele escolhe exatamente este trecho da missão lá do capítulo 61 do profeta Isaías, mas que nos remete imediatamente à missão do servo sofredor. A partir desta indicação, a teologia, os estudiosos, as comunidades vão enxergar em Jesus Cristo a personificação do servo sofredor. E nós vamos ver nos próximos dias como de fato há um enorme paralelo entre a missão do servo, que vai se desenrolar então a partir do primeiro canto, e a missão de Jesus Cristo. E como ela é convergente, como ela é similar, como ela acontece em paralelo com a vida daquelas pessoas, homens e mulheres, que se apropriaram dessa missão e tornaram-na o caminho da sua vida. Bonito, né? Vou ler de novo aqui o que Jesus proclamou então na sinagoga, tomado mais uma vez do capítulo 61 de Isaías, que ecoa o capítulo 42, o primeiro canto do servo sofredor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Os 5 pontos da missão de Jesus. Evangelizar os pobres. Não quer dizer catequizar, não quer dizer doutrinar os pobres. Evangelizar, evangelium. Anunciar a boa nova aos pobres. Qual boa nova? E que vai estar claro aqui, logo adiante no Evangelho de Lucas e classicamente no de Mateus. Anunciar que o reino está chegando, que o reino chegou e que é a hora dos pobres. É o tempo, é chegado o tempo da justiça e da paz. Era esse o grande anúncio que Jesus fazia para evangelizar, essa era a grande boa nova aos pobres. Proclamar a libertação aos presos. Então, libertar os presos das cadeias físicas, psicológicas, emocionais. Aos cegos a recuperação da vista. Aos cegos, a cegueira era uma grande chaga, era talvez uma das grandes condenações a que os judeus se viam submetidos na antiguidade. Os cegos eram párias, eram colocados à margem da sociedade. Imagine a dificuldade da vida na cegueira na antiguidade. Mas aqui Jesus refere também a nossa cegueira, né? Minha cegueira, tua cegueira, para restituir a liberdade aos oprimidos. Aqui está claro, né? Liberdade aos oprimidos, fim da opressão. Luta contra aqueles que oprimem os pobres. E para proclamar um ano de graça do Senhor, um ano de maravilha. Que ano de maravilha é este no tempo bíblico? Agora e na hora de nossa morte. Esse tempo curto de um ano é o tempo da nossa vida. Então, proclamar a nossa vida como graça do Senhor para cumprimento desta missão. Primeiro canto do servo sofredor. Vamos meditar então sobre a missão deste servo, a missão desta serva, a missão de Jesus, a sua missão, a minha missão. Vamos silenciar? Vou tirar aqui, tá? Posição de meditação, espinha ereta, coração tranquilo, foco na respiração, fazer com que ela fique mais lenta, que nos permita então concentrarmos-nos nela e depois libertarmos-nos dessa concentração para concentrarmos-nos no vazio.
escutar a beleza, né, dessa convocação do canto dos pássaros aqui, a beleza das convocações dos ruídos, das músicas, dos barulhos ao seu redor, e nos libertarmos para mergulharmos no vazio. A missão. Olhos fechados. Ok? Abrindo os olhos. É nosso ensaio de meditação, né? Que cada um possa ou antes ou depois do nosso encontro fazer um tempo mais esticado de meditação. Primeiro canto do servo sofredor. Amanhã tem o segundo. Paz e bem, gente. Alegria.